Boa tarde, meu nome é Vitor Hugo Lourenço. Esta aula é extremamente importante. Na aula passada a gente aprendeu sobre copyright, dominando as técnicas de persuasão, né, convertendo os visitantes em clientes com as técnicas de persuasão, onde eu falei de headline, onde eu falei de conexão emocional, onde eu falei de vários outros temas, como intimidação e N outros temas de copyright. A aula passada foi um copyright, do que é o copyright, do que são as técnicas de copyright, mais de 21 técnicas de copyright, acordos progressivos, pattern interrupt. Então, se você está nessa live, corra na live passada para assistir ela, para você entender o que é esse módulo de hoje. Este módulo de hoje ele é um módulo posterior às técnicas, que é o que? Os gatilhos mentais. Ele faz parte das técnicas, mas ele não é uma técnica. Ele é gatilhos mentais, uma psicologia para o marketing digital. Então, hoje nós vamos aprender como dominar, como fazer o que convertendo pessoas a fazerem o que a gente quer. Essa aula é a respeito disso. Módulo de copyright, convertendo sua audiência a fazer exatamente o que você quer, através de gatilhos mentais. Convertendo a sua audiência a fazer o que você quiser. Como que eu vou converter minha audiência a fazer o que eu quero? Gatilhos mentais. Beleza. E o que são gatilhos mentais da psicologia para o marketing? Gatilho mental, por que eu estou trazendo esse conteúdo hoje? Gatilho mental é muito importante. Se você já estudou as técnicas e já sabe o que é copyright, o porquê de usar o copyright, que é a arte de vender sem ser um vendedor chato no marketing digital. Então, o que são os gatilhos mentais da psicologia para o marketing? Gatilho mental é um conceito que surgiu na psicologia para descrever estímulos específicos que disparam comportamentos físicos fixos, que os animais, inclusive os humanos, adotam. A gente faz parte do reino animal, né? E inclusive a gente tem nossos gatilhos. A onça, quando ela vai comer, ela tem um gatilho de sobrevivência, que é a fome. Esse gatilho mental faz ela correr atrás do gnu, e o gnu é comido por ela, né? A mesma coisa são os outros animais. Por exemplo, uma perua que acabou de dar cria recebe um som característico de seus filhotes. Psicólogos gravaram esse som e fizeram com que um objeto inanimado o emitisse instintivamente. A perua mãe começou a tratar aquele objeto como se fosse filhote seu. Os psicólogos acreditavam que padrões fixos de comportamento como esse existem para que o cérebro poupe energia na hora de tomar as decisões. Ou seja, na hora de tomar a decisão, ele tem um modo econômico, ele tem um modo gastão, ele tem um modo... Ele tem diversos modos, né? Quando a gente está na célula e está com pouca energia, ele entra no modo econômico. Quando ele está na cidade e está com muita energia, ele entra no modo normal. E por aí. Nós humanos, mesmo ocupando apenas 2% da massa corporal, o cérebro sozinho consome mais de 1/5 da energia do corpo. Então, ele consome 1/5 da energia do corpo. O que é isso? 1/5. 1/5 da energia do corpo. 1/5 é o quê? 20%, né? Energia do corpo. 2% da massa corporal do cérebro consome sozinho 1/5 da energia do corpo. Então, 2% da massa corporal, o cérebro sozinho consome 20% da energia do corpo. Segundo a ciência, saber como economizar energia por meio desses comportamentos fixos foi uma das chaves para o cérebro humano evoluir da forma que evoluiu ao longo do tempo. Com o tempo, os estudiosos começaram a identificar formas de disparar intencionalmente esses comportamentos fixos, que são comportamentos fixos e não dinâmicos.
Os gatilhos mentais, portanto, nada mais são do que isso, uma forma de identificar um padrão de comportamento reativo e o explorar para alcançar o objetivo desejado. E qual que é o nosso objetivo aqui no mundo do marketing digital? Comprar o seu produto, né? Então, qual que é o gatilho que a gente tem que disparar? Gatilho de compra de algo, através de dores, desejos e desejos. Você pode imaginar como publicitários tomaram conhecimento da existência de comandos que, quando acionados corretamente, pudessem fazer com que as pessoas tomassem determinadas ações? Então, no livro Gatilhos Mentais de As Armas da Persuasão, o nome do livro, que quer dominar a arte de copyright. Então, boa leitura, Armas da Persuasão. Então, lista definitiva de gatilhos mentais. Então, 50 gatilhos mentais. Para termos algum critério, vamos considerar gatilhos mentais apenas os estímulos específicos que geram disparar intencionalmente comportamentos fixos em seres humanos. O critério de gatilho mental é o quê? Estímulo específico que gera disparar intencionalmente comportamento fixo em seres humanos. Qual que é o estímulo que eu vou usar para disparar esse comportamento? Isso é denominado gatilhos mentais. Nas armas da persuasão foram tratados de 6, né? A gente incluiu mais um 7º e mais. Teve o livro do Persuasão, de Cialdini. A gente pegou mais um gatilho, um contexto. E com Jeff Walker, a gente vai pegar mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 gatilhos. E mais 30 gatilhos de um outro autor. No total de 50 gatilhos. Os mais importantes para você estar tendo a conversão máxima da sua audiência. Muito importante essa aula, preste bastante atenção nessa aula. Cada gatilho tem uma função importante no comportamento do ser humano. Então, tudo pode influenciar na sua venda. Então, tenha em mente que você vai desenvolver técnica para disparar esses gatilhos. Gatilho mental da reciprocidade. Gatilho, dar algo de graça sem esperar nada em troca. Esse é o gatilho. Muito bom para conteúdo gratuito, né? Estou dando de graça e não quero nada em troca. Aquele resposta esperada. Quem recebe o favor se sente obrigado a retribuir. Uhum. Então, técnicas de marketing relacionada. Ensinar sem ensinar, nutrição de leads, recompensas digitais, conteúdo de pré-lançamento, conteúdos gratuitos e amostra grátis. Essas são as técnicas relacionadas a esse gatilho. Ensinar sem ensinar, o que é o tal do insight, né? Estou levantando insight, mas não estou te ensinando. Nutrição de leads, o que? Te dando conteúdo de valor. Recompensa digital é o que? Um PDF, por você entrar na comunidade. Conteúdo de pré-lançamento é o que? O CPL. E conteúdos gratuitos e amostra grátis do seu produto. Então, existem alguns gatilhos que são tão naturais para nós que não é nem preciso muita explicação. Reciprocidade é um deles. Todos nós, quando recebemos um favor ou um presente de alguém sem motivo, nós sentimos obrigados a, de alguma maneira, retribuir a gentileza. É por isso que tantas técnicas de copyright ensinam a oferecer conteúdos gratuitos e recompensas. A lógica é que futuramente, quando você pedir por uma venda, quem recebeu os conteúdos gratuitos sinta-se compelido a retribuir os favores anteriores comprando o seu produto. Então, quem recebe conteúdo gratuito se sente compelido a retribuir os favores de aprendizagem, de desenvolvimento,
né? Então, para a reciprocidade funcionar, quem presta o favor não deve nem esperar nada em troca, muito menos cobrar o retorno da gente. Eu falei, se a pessoa não vai comprar, ela anima alguém que vai comprar, né? Eu falei nas perguntas preciosas de um pré-cadastramento. Além disso, é preciso ter ciência de que esse gatilho mental tem um certo prazo de validade. Depois de um tempo, quem recebeu o favor não se sente mais tão obrigado a retribuir. Então, depois de um tempo, quem recebeu o favor não se sente mais tão obrigado a retribuir. Então, ele tem prazo de validade. E aí você tem que entender a importância de oferecer conteúdo gratuito de forma consistente na minha aula de linha editorial. Eu já falei que é conteúdo 100% alinhado ao seu produto. Como usar gatilhos mental da reciprocidade. O mais famoso exemplo do gatilho mental da reciprocidade no marketing digital veio através de Jeff Walker, né? Que foi trazido para o Brasil por Érico Rocha. Todo o funil de venda da fórmula baseia-se nesse gatilho. Primeiro você oferece a recompensa digital gratuita para construir sua lista de e-mails. Depois, durante a fase de pré-lançamento, você oferece gratuitamente 3 conteúdos de pré-lançamento. CPL 1, 2 e 3, que resolvem problemas do seu nicho de mercado e servem como uma espécie de amostra grátis do seu produto ser vendido. No terceiro, né? O primeiro é a oportunidade, o segundo, quem perdeu as aulas de CPL pode estar entrando. O primeiro é a oportunidade, o segundo também pode fazer, e o terceiro é a amostra grátis do seu produto. Então, isso aí é bastante interessante. Se você não aprendeu CPL, você pode entrar na minha sala aqui no YouTube. E era assim: comportamento mental de comprometimento e consistência. Esse aqui é o gatilho. Gatilho: lembrar alguma escolha ou posição anteriormente assumida pela pessoa. Resposta esperada: que a pessoa haja conforme a escolha ou posição que fez antes. Técnica de marketing relacionada: formulário de aplicação, demonstração de interesse em pré-venda, acordo progressivo. É aquele famoso exemplo de: se a sua resposta for sim, continue nesta live. Então esse é o gatilho de comprometimento e consistência. Quando assumimos publicamente uma posição, fazemos uma escolha, forças pessoais e interpessoais nos forçam a nos comportarmos de forma consistente com essa posição ou escolha. Por exemplo, se você se cadastra em formulário dizendo que tem interesse no futuro lançamento de um produto, quando tal produto for lançado, a tendência é que você o compre. E você preencheu o formulário, né? Isso porque você tende a ser consistente com o interesse que demonstrou no passado. Segundo o autor do livro, a consistência faz com que não precisemos pensar sobre nossas escolhas mais de uma vez, poupando energia. Ou seja, se você está aqui querendo aprender, continue nessa live. Eu espero que a resposta seja sim. Um acordo progressivo que a gente faz para quê? Para poupar energia. Como usar gatilhos mentais de comprometimento e consistência. Você pode disparar gatilhos mentais com comprometimento e consistência utilizando técnicas dos acordos progressivos. Primeiro, faça um mapa da sua persona para saber como ela responderia a determinadas questões. Você pode fazer isso com caixinha de perguntas, desenhando conteúdo personalizado. Depois, em seu texto ou vídeo de vendas, faça pelo menos 3 perguntas, em sequência que você sabe que serão respondidas com sim, pelo seu público-alvo. Gostaria de continuar nesta live aprendendo gatilhos mentais? Se sim, deixa um like. Em seguida, faça uma oferta que tenha consistência com o comprometimento assumido pela persona nas perguntas anteriores. Então, se continuar nessa live, você terá uma oferta exclusiva do produto. Gatilho mental da prova social.
demonstrar que muitas pessoas estão tomando a ação solicitada. Esse é o gatilho da prova social, que tem muita gente tendo aquele resultado. Resposta esperada, que a pessoa acompanhe o comportamento coletivo e tome a mesma ação. Tipo o efeito manada, né? Técnicas de marketing relacionadas, represar demandas, acumular depoimentos e citações, demonstrar a quantidade de clientes, seguidores, visualizações, comentários e compartilhamentos. Não é só resultado de dinheiro, né? Comentário também ajuda neste efeito, esse gatilho. Visualizações ajuda, aquele watch time disponível de print. Comentário de print, compartilhamentos, print de compartilhamentos, depoimentos de citações, represar demandas, acumular depoimentos. Prova social muito importante. Este é mais um dos gatilhos mentais que compreendemos sem muita explicação. O fato é que todos nós tendemos a acompanhar o comportamento de nossos similares. Comemos o que nossos semelhantes comem, usamos roupas similares, vamos a locais parecidos. Estão indo no shopping? Nós não estamos no shopping? Onde é que as pessoas fazem compra? No shopping. Elas vão no shopping, tomam um café, fazem suas compras, assistem um filme de cinema que passou na televisão. Então esse comportamento ele é similar, né? Se uma nova tendência acontece, nosso instinto é o de seguir a manada por aceitarmos instintivamente que um comportamento tomado por uma grande quantidade de pessoas tem maiores chances de estar certo. Quando os gnus saem correndo, um não vai correndo, eles não correm manada, ou eles correm separados. É por isso que o gatilho de prova social é importante. Quando os gnus estão correndo de leões, eles não correm manada, ou eles saem correndo separado. Quem corre separado, perde. Quem corre na manada, ganha. É assim, né? Então, o ser humano utiliza-se do comportamento dos outros para determinar qual o melhor comportamento para si mesmo. Eis alguns exemplos dados por ele. Tendemos a preferir um restaurante com fila na porta a um vizinho vazio, onde poderíamos comer mais rapidamente. Risadas falsas, plaques, né? Bater de palmas falsos, em programas de auditório fazem com que as outras pessoas riam, mesmo que a piada não tenha tanta graça. Garçons colocam alguns trocados em seus potes de gorjeta para que as pessoas se sintam mais compelidas a dar gorjeta também. Eles a preferir. Então, muito importante esse gatilho prova social. Como usar gatilhos mentais da prova social? No contexto de marketing, a melhor forma de utilizar o gatilho da prova social é expondo números que o favorecem. Quantidade de clientes que compram determinado produto, quantos clientes compraram, faz uma relação. Quantidade de comentários e compartilhamentos em conteúdo, você dá um print e coloca. Quantidade de visualizações do vídeo, e já fica exposto, mas se você printar e criar uma aba de destaques específica de prova social e depoimentos, a pessoa já vai nele e fica vivo. Quantidade de downloads de uma recompensa digital. Quantidade de seguidores de uma rede social. Quantidade de acessos ao seu site. Então, quantos acessos eu obtive? Você vai lá na aba de depoimento e coloca. Quantidade de seguidores de uma rede social. Pode ir colocando. O testemunho é mais forte, né? O testemunho de uma pessoa com resultado. Mas esses aí também funcionam. Então, o seu objetivo é despertar no seu público-alvo um pensamento do tipo: se tem tanta gente consumindo esse projeto, ele deve ser realmente bom. Dois fatos precisam ser levados em consideração. O primeiro, que vale para todos os gatilhos mentais, é a integridade. Todos os números que você apresenta como prova social devem ser verdadeiros, nunca fabricados. E a integridade é um outro gatilho mental que você não pode ferir, senão a sua venda fica deficiente, sua oferta.
oferta deficiente, ruim. Segundo, da mesma forma que você expõe números que o favorecem, você deve esconder números que não trabalham a seu favor. Por exemplo, se você tem pouquíssimos seguidores na rede social, não vale a pena destacar esse baixo número no site. Também não é bom você expor números que não te favorecem, né? Tem que expor aquilo que lhe favorece. Esse é o gatilho mental da prova social. Gatilho mental da apreciação. Gatilho mental da apreciação. Gatilho, demonstrar características dignas de apreciação, tais como beleza, similaridade, cumprimentos e elogios. Resposta esperada: ser apreciado, gerar conexão emocional imediata. Técnicas de marketing relacionadas: design atrativo, rapport, conexão emocional, que é a técnica das técnicas de copyright, storytelling, eu já falei em uma aula, né, específica de storytelling e jornada do herói, que é a estrutura básica de um storytelling, e as 6 características de um bom storytelling, inimigo em comum e elogios à tomada de ação. Inimigo comum também eu falei, né, que é derrubação de mitos. As pessoas tendem a comprar mais de empresas que apreciam. Se você conseguir demonstrar características dignas de apreciação, deve conseguir mais facilmente a admiração do seu público-alvo, o que tende a aumentar suas taxas de conversão. Então, se você conseguir demonstrar características dignas de apreciação, você consegue mais facilmente a admiração do seu público e tende a aumentar suas taxas de conversão. E quais são os fatores da apreciação? Atratividade, similaridade, cumprimentos e elogios, familiaridade e associação. Falar especificamente cada um deles. Atratividade. Pessoas atraentes ou carismáticas têm mais facilidade de converter os outros, desde que não sejam vistas como competidoras. No marketing digital é possível extrapolar essa ideia e investir na beleza das suas peças de conteúdo. Site, vídeo e recompensas digitais. Então, além de você ter esse ajuste de comunicação que eu falei, na live Perguntas Preciosas de um pré-lançamento, onde você tem que ser divertido, bem-humorado e empolgante, você também tem que extrapolar essa ideia com site, vídeo e recompensa digital. Vai ser mais atrativo ainda. Entrega de PDFs, entrega de resumos, ter sites com conteúdos, uma landing page com vídeos. Outro requisito de similaridade: as pessoas tendem a comprar de pessoas parecidas com elas. O que é isso? Aqui não se trata necessariamente de similaridade física. Se você conhece bem a sua persona, pode começar a demonstrar características que você tenha em comum com ela, tais como hobbies, ideias e vocabulário. Mais uma vez aqui, fica clara a importância de você ter cumprido o quê? Um mapeamento de público. Você saber qual que é a espécie de público que você está tendo. E também aquele storytelling para a pessoa gerar similaridade contigo, né? Conteúdo histórico também é muito importante para gerar essa similaridade. E esse conteúdo histórico, a pessoa se similariza com a sua história de vida e acaba comprando de você. Muito importante o conteúdo histórico para similaridade. Cumprimentos e elogios. As pessoas sempre gostam de ser elogiadas. Elogios tendem a aumentar a apreciação que uma pessoa sente porque a elogia. O que é isso? Elogiar a audiência. Então, cumprimentos e elogios são muito bons. Aumenta a apreciação do seu produto. Familiaridade. Você já parou para pensar porque tantos influenciadores digitais expõem suas vidas nas redes sociais e gera familiaridade? Mas conteúdo vida social é conteúdo histórico? Um dos motivos é para gerar familiaridade com o seu público-alvo, o que aumenta as chances de apreciação quando nós sentimos íntimos de uma pessoa, mesmo sem a conhecer pessoalmente, tendemos a comprar mais
o que ela oferece. Então, é aqui que entra o conteúdo histórico, familiaridade. Não é similaridade, não. Então, essa familiaridade, ela é importante, você trazer sua história de vida, a sua estrada de prova, suas batalhas, e isso aí vai trazer demais familiaridade e conquista. O retorno com a conquista. Associação, as pessoas associam outras pessoas a determinadas âncoras. Alguém que sempre dá notícias ruins acaba ganhando uma conotação negativa, enquanto pessoas que trazem boas novas tendem a ser mais apreciadas. É por isso que os anunciantes sempre buscam ser associados a imagens positivas, utilizando celebridades em suas peças publicitárias e fazem ações de responsabilidade social. Estou sempre trazendo notícia boa. Tipo, teve uma lei lá do Digital Influencer em Vila Velha e eu postei. Notícia boa? Notícia boa. Um feriado específico para o Digital Influencer. E teve também, muito bom, associação. Você está associado a coisas positivas. Como usar gatilhos mentais da apreciação? Sua tarefa aqui é demonstrar características que sejam apreciadas pelo público-alvo, explorando 5 fatores listados por Cialdini: atratividade, similaridade, cumprimento, familiaridade e associação. Esses vídeos e fotos procuram se apresentar de maneira atrativa para a sua pessoa. Se não puder ser fisicamente atrativo, ao menos busque desenvolver o seu carisma. Aqui que eu já falei, né? Empolgação, divertimento e bem-humorado. Da mesma maneira, cuide para que os seus produtos e conteúdos sejam bonitos, tenham um design agradável e sejam fáceis de usar. Então, os conteúdos ele tem que ter o mínimo de qualidade possível. Um design agradável, uma boa copy, uma boa capa. Os vídeos tem que ser nuggetados, tem que ser nugget. Se for vídeo, tem que ser nugget. Tem que ter um reels bem editado, com capa e com aquelas características, bem visível, próprio para o consumo. Então, em seus conteúdos, procure mostrar similar à sua persona, reforçando os pontos que você tem em comum. Para gerar familiaridade, mostre também bastidores do seu negócio, aspectos da sua vida pessoal, integrantes da sua família. Então, sempre esteja demonstrando essa vida pessoal e mais seu conteúdo histórico 2 vezes na semana. Nas suas copies, busque sempre elogiar a tomada de ação, mesmo antes dela acontecer, para que sua persona já sinta que você pressupôs o que ela iria fazer. Então, sempre elogie a tomada de ação, mesmo antes dela acontecer. O que é isso? Quem compra um produto está muito bem, que está com conteúdo passo a passo, mastigado, numa sequência lógica de aprendizado. Então, elogie essa tomada de ação que a pessoa teve. Tem expert, não elogia a tomada de ação. E o elogio da tomada de ação é muito bom você estar elogiando essa tomada de ação. Ela gera uma apreciação maior. Cumprimentos e elogios. Então, por fim, procure associar as pessoas a ideias admiráveis pelo seu público-alvo. Por vezes, basta uma foto com uma celebridade do seu nicho para aumentar as taxas de conversão. Tirando uma foto com os experts de lançamento é muito bom. Ele gera o quê? Um gatilho importante de apreciação. Gatilho mental da autoridade. Demonstrar autoridade em determinado assunto. Obediência ao comando da autoridade. É a resposta esperada. Técnicas de marketing relacionadas. Construção de autoridade. Depoimentos e citações. Apresentação de credenciais. Entrevista com outras autoridades. Entrevistar com outra autoridade. Exposição de resultados, assessoria de imprensa, uso de roupas, símbolos ou ambientes de autoridade. Aqui eu estou usando a roupa de autoridade, estou usando o símbolo de autoridade, uma logo, algo do tipo, ou ambientes de autoridade, um ambiente de estúdio, também é bom gerar essa autoridade. Uma credencial, uma entrevista com a autoridade,
uma autoridade entrevistando. Tipo um podcast, né? Você fazendo um podcast, a autoridade entrevistando. E você com um gatilho. Desde que nascemos, somos ensinados a obedecer figuras de autoridade. Primeiro nossos pais, depois nossos professores e enfim nossos chefes. Entre eles os médicos, líderes, religiosos e políticos, os policiais, etc. Sempre tem um que comanda a situação, correto? Se você for visto como autoridade no seu nicho de mercado, as chances de que os seus comandos de ação sejam cumpridos crescem exponencialmente. Então, se você está dando aula, está apresentando conteúdo de valor, provavelmente você vai ter um resultado desse gatilho e um comportamento fixo de que pode futuramente gerar uma venda. Antigamente, as autoridades eram construídas sobretudo com base em credenciais de ensino. Diploma de curso superior, um jaleco de médico e um distintivo de polícia, né? Atualmente, para muitos nichos de mercado, o que mais importa para o marketing digital é a apresentação de resultados. No marketing digital, é o que? Resultado. Autoridade de resultado. Resultado. E o valor? Conteúdo. Se você conseguir demonstrar para a sua persona que sabe como resolver as maiores dores dela e provar que já fez isso para outras pessoas semelhantes, será automaticamente percebido como autoridade naquele nicho. Então você tem que ser automaticamente com autoridade. É importante perceber que, diferente de antes, a autoridade não é agora algo que você tem ou não tem, e sim um gatilho que você aperta para disparar a percepção da pessoa. Então, repare que é importante perceber que, diferente de antes, a autoridade não é agora algo que você tem ou não tem, e sim um gatilho que você aperta para disparar. A autoridade ela é um gatilho. Ela não é uma coisa que você tem ou não tem. Ela é um gatilho que a pessoa dispara e fala, nossa, ele é uma autoridade, que ele jogou esse conteúdo em mim. Então, como usar os gatilhos mentais da autoridade? Se você possui credenciais ou símbolos de autoridade importantes para o seu nicho de mercado, não hesite em usá-los. Então, diplomas, títulos, vestimentas, ambiente, publicações, tudo isso ainda tem importância para muita gente e se você os possui, não há razão para não utilizar adequadamente. Você produz publicação, demonstre, vestimenta, diploma, ambiente. No entanto, no contexto de marketing de conteúdo, a maneira mais simples de ser percebido como autoridade do seu nicho de mercado é publicando e demonstrando resultados. Então, você publica e demonstra resultados. Depoimentos e citações, que eu já falei, em copyright também. Quem não viu, pode estar vendo. Aula passada. Live 34. Identifique as maiores dores da sua persona e demonstre como você conseguiu combater tais dores. Fale sobre resultados que gerou para si mesmo e outras pessoas. Fale, não, essa produção de conteúdo me gerou tantos milhões. Essa produção de conteúdo me gerou milhares de reais. Ajudei bastante pessoas a produzirem conteúdo, que engajando seus clientes, que comentaram aqui, estão aplicando técnicas que gerem resultados, que estão fazendo produtos que vão ser lançados. Isso é bastante importante. E elas vão solucionar as dores financeiras dela com isso, vão solucionar as dores de reconhecimento no digital. E aí por aí vai. Se puder, consiga a indicação de alguma outra autoridade do seu nicho. Caso contrário, procure entrevista uma dessas autoridades, o que automaticamente aumenta a percepção sobre a sua autoridade. Consiga uma indicação de alguma outra autoridade do seu nicho. Se o seu nicho é marketing digital, indico Érico Rocha, indico o Wendel e esses outros aí. Faz uma indicação com eles que aumenta o gatilho bastante das pessoas que estão lhe assistindo. Então, se a sua também é nicho de emagrecimento, procure a autoridade de emagrecimento. Certo? Se a sua também é nicho de direito, procure a autoridade de nicho de direito. Para estar disparando esse gatilho na cabeça das pessoas. Quando trabalhamos com consistência, esse gatilho pode levar você a ser percebido
até como uma celebridade do seu nicho de mercado. Esse nível de autoridade mais elevado, as pessoas começam, inclusive, a querer saber da sua vida pessoal, dos seus hobbies, do que você faz além do nicho de mercado. Trata-se de um efeito similar ao das celebridades de televisão ou cinema, que já tem sido conseguido por muitos produtores de conteúdo, especialmente aqueles focados no YouTube. Eu já falei que os vídeos mais robustos têm que estar no YouTube, né? Então, muito importante isso. Gatilho mental da escassez. Limitar o acesso a algo. Você tem que limitar o acesso a alguma coisa. Reação esperada. A ação deve ter acesso ao que é limitado, motivada pelo medo de perda. Tipo o Demix Altos Story, né? Vai acabar. Última oportunidade. Última oportunidade. Não vai ter outra oportunidade tão cedo. E técnicas de marketing utilizadas. Períodos limitados de lançamento. Que período limitado de lançamento? De 2 em 2 meses. Ou então 3 vezes no ano. Que o fato de o lançamento acontecer 2 vezes a cada 2 meses já é um gatilho de escassez, né? Quantidade limitada de vagas. Ou seja, últimas vagas. Só restam 20. Bônus estratégicos ilimitados. Que é isso? Bônus estratégicos ilimitados. Um bônus que vai acabar também. A escassez é um gatilho mental mais poderoso que existe. O medo de perder algo nos motiva a agir mais até do que a ideia de ganhar algo de valor similar. Ou seja, o medo da perda ele é melhor que o do ganho. Naturalmente, nós tendemos a valorizar o que é mais escasso em detrimento do que é mais abundante. Eu valorizo mais o ouro do que é raro. Correto? Então, a própria lei, basicamente, da economia precifica o mercado com base na quantidade ofertada. Então, tem mais ouro ou tem mais água no mundo? Então, por isso que o ouro é mais caro que a água. Né? Se você fizer com que o seu produto ou serviço seja raro, ele provavelmente será mais valorizado pelos integrantes do seu público-alvo. Assim, quando a oportunidade de comprados aparecer, a tendência é que eles comprem. Há quem divida esse gatilho entre escassez, quando o produto está acabando, e urgência, quando o prazo final é definido para a compra. Então, nesse gatilho de escassez, ele pode ser subdividido em escassez e urgência. É o quê? Uma questão de hora, de tempo. É um gatilho de tempo, né? Que a escassez do produto está acabando. Então, a escassez. Mas até quando que ele vai ficar? Aí é uma urgência. Então, que é uma intensificação da escassez. Um gatilho de tempo. Para fim desse curso, você tem que entender que esse gatilho mental é dividido em 2. Então, como utilizar esse gatilho mental? Forma mais simples e direta de usar esse gatilho mental da escassez é limitando o tempo que sua oferta fica disponível. A questão vai ficar disponível 24 horas. Então já está com a urgência. Mais a limitação de vagas. Este é um dos princípios básicos do modelo de Jeff Walker, muito popularizado no Brasil como FE. Nele, a fase do lançamento, em que a oferta fica disponível para compra limitada entre 1 a 10 dias, em regra, a depender do tipo de lançamento que você está fazendo. No caso do lançamento Flash Offer, 24 horas. A segunda opção é você limitar a quantidade de unidades vendidas. Isso vale especialmente para eventos ao vivo, produtos físicos, atendimentos individuais, etc. Caso você queira deixar seu produto sempre à venda, pode gerar escassez oferecendo bônus estratégicos por tempo limitado, dando desconto para quem compra primeiro, acrescentando uma funcionalidade para quem adquirir no prazo estimulado. Então, quem comprar neste prazo vai levar o bônus X. Nós acreditamos que as coisas que são difíceis de serem conquistadas são melhores do que as coisas fáceis. Por isso, a escassez é a excelente forma de aumentar o valor percebido da oferta. Ou seja, quem adquirir agora vai adquirir por 1.000. Quem adquirir depois vai adquirir por 10. Então, isso aí aumenta demais. Gatilho mental do contexto. Gatilho apresenta uma proposta em um momento privilegiado. Resposta esperada.
Atenção absoluta para a proposta realizada. Técnicas de marketing relacionadas, nutrição de leads, conteúdo de pré-lançamento, conteúdos gratuitos, núcleo aberto e a coragem do preço. Então, dentro do contexto, você tem que aproveitar o momento privilegiado. O CPL, ele fala muito bem disso, né? Que ele faz uma oportunidade, depois faz o que você também pode fazer, e depois da amostra grátis, é que ele entra com um vídeo de vendas, com a oferta, que é um momento privilegiado para ser ofertado. E que tem uma atenção absoluta, né? Com uma sequência de loops abertos, no CPL 1, 2 e 3, o vídeo de vendas ele chega fazendo a oferta em momento oportuno. Então esse é o 7º gatilho. Esta é a arma da persuasão que vou chamar de gatilho do contexto, pois a mensagem central é a de que o contexto muda a maneira como a persuasão acontece. Então, dependendo do contexto que ela está inserida, ela muda. Então, a maneira mais fácil de você convencer alguém a aceitar uma ideia é tirar proveito da janela de tempo anterior à sua apresentação. Um momento privilegiado no qual a pessoa se torna mais receptiva ao comando de ação. O autor diz que os melhores comunicadores sabem que o segredo da persuasão não está apenas na mensagem em si, mas no momento-chave antes de a mensagem ser transmitida. Então, ele além de transmitir a mensagem certa, ele sabe o momento de transmitir ela. Como usar gatilhos mentais do contexto. Então, o gatilho mental é o quê? Ele é um prepara-terreno para que no momento de convencer um potencial cliente a comprar, sua chance de sucesso aumente exponencialmente. Então, você precisa, de maneira consciente, apresentar informações que irão posteriormente influenciar na tomada de decisão da sua compra. O segredo para isso está na antecipação. Em vez de apresentar uma oferta diretamente, você deve, antes, identificar momentos privilegiados. Qual é o momento de contexto que nós estamos? Só quando surgiremos esses momentos é que você deve fazer a sua oferta. No momento de fazer uma oferta para o seu público, a venda já foi feita muito tempo atrás, com conteúdo. Conforme eu já falei, né? A venda ela começa quando você começa a postar conteúdo. E no momento da oferta, as pessoas já estavam esperando para comprar. Então, é o momento certo para ofertar. O problema é que na prática identificar tais momentos privilegiados não é tão fácil. Você terá que testar conteúdos gratuitos e campanhas de marketing até identificar em que fase do seu funil o seu público está mais propenso a aceitar sua oferta. A depender do método, você tem que fazer isso com o CPL no final. Gatilho mental da confiança. Demonstrar ser uma pessoa confiável. Então, demonstre ser uma pessoa confiável. Resposta esperada. A pessoa confia em você? Técnicas de marketing relacionada. Demonstração de resultados. Depoimentos, citações e garantias. As pessoas tendem a fazer negócios com quem elas confiam. Confiança não é exatamente o mesmo que autoridade. Você se lembra do cantor Tim Maia? Ele era uma das maiores autoridades no mercado da música brasileira, tanto como cantor quanto compositor. No entanto, não era nada confiável. Faltavam shows, não aparecia em entrevistas, apresentava-se muitas vezes em estado deplorável. Então, esse gatilho de confiança, ele tinha um problema com ele. Ele não é exatamente autoridade. Muitos outros cantores também eram assim, né? Aqueles Mamonas Assassinos. Eles também tinham um gatilho de confiança. Como usar o gatilho de confiança? Para demonstrar que você é uma pessoa confiável. Existe basicamente um caminho. Faça promessas e depois mostre que as cumpriu, apresentando resultados. Então você faz as promessas e depois mostra que as cumpriu, apresentando resultados. Faça isso repetidas vezes e o seu público notará que você é uma pessoa em quem se pode confiar. Então, pois é, você faz basicamente o caminho, depois mostra que as cumpriu, apresentando resultados.
Faça isso repetidas vezes, sempre cumprindo e mostrando o resultado da cumprindo. Tim Maia pecava muito nessa questão de confiança, né? Faltava no show, não aparecia em entrevistas. Muitas vezes, quando aparecia, tinha uso de alguma droga. Muitos outros também têm isso, né? Então você tem que ser confiável também, que a pessoa confiando em você, você aumenta ainda mais a sua chance de ganho. Gatilho mental da comunidade. Gatilho, mostrar os benefícios de fazer parte de um grupo. Então, eu estou fazendo parte de um grupo, comunidade de Telegram é muito boa para isso. Resposta esperada, o desejo de pertencer ao grupo. Técnicas de marketing relacionada, conexão emocional, futuro para sim e inimigo comum. Conexão emocional, técnica das técnicas, futuro para sim, é o quê? Vislumbrar o futuro e o inimigo comum, quebrar de mim. Quando vem gatilhos mentais, como na prova social, as pessoas tendem a querer participar daquele grupo de pessoas. O sentimento de pertencimento e propriedade que surge com a possibilidade de se participar de uma comunidade é algo bastante poderoso. Se você presta atenção, este é um dos gatilhos ativados por Jeff Walker e o modelo de FL. Ele empacota a informação como se fosse um evento, criando sua audiência o desejo de participar daquela comunidade. Então, esse gatilho de comunidade ele é o evento. Ele cria na audiência o desejo de participar daquela comunidade para entrar na venda. Como usar esse gatilho mental da comunidade? Em sua cópia de venda. Deixe claro que ao adquirir a sua oferta, a sua persona estará se juntando a uma comunidade de pessoas dispostas a resolver um problema específico do seu nicho de mercado. Se o seu produto tiver fórum, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp ou algo similar, mostre imagens dessas comunidades para disparar esse gatilho. Caso você utilize um modelo de lançamentos, pode disparar esse gatilho empacotando curso de conteúdos de pré-lançamento em formato de evento. CPL, que eu já falei, CPL 123, vídeo venda. Se você já viu algo como Semana do Inglês, workshop, já se deparou com forma de utilização de gatilho da comunidade. Por fim, você também dispara esse gatilho quando promove eventos ao vivo com uma quantidade limitada de vagas. Exemplo disso. Gatilho da antecipação. Falar sobre algo que está por vir. Resposta esperada. Curiosidade sobre o conteúdo anunciado. Você criando anúncios, falando de algo que está chegando, loop aberto, conteúdo de pré-lançamento. Quando a pessoa sente que algo está por vir, fica curiosa e até mesmo ansiosa. Com isso, crescem as chances de que essa pessoa preste atenção ao que será revelado em seguida. Sempre que alguém tem uma informação completa na cabeça, a tendência é que fique se lembrando dela com mais frequência, ou até mesmo tentando completá-la. E aí ela entra no outro CPL, no 2 e no 3. Não é por acaso que os antigos folhetins literários e as atuais séries e telenovelas sempre deixam um gancho ao final de cada capítulo. Uma recapitulação, um gancho, uma ancoragem, né? Essa ancoragem, ela é um gancho. Então você tem um capítulo da novela, ela deixa um gancho, uma ancoragem para o próximo. Isso é um loop que eles fazem que fica em aberto e que se completa no próximo capítulo. Esse espaço em aberto faz com que o público discuta possibilidades, crie teorias, investigue pistas sobre o que virá a acontecer. Todavia, não é qualquer informação completa que ative o gatilho mental da antecipação. É necessário utilizar uma informação completa que gere curiosidade ou tenha importância para o seu nicho de mercado. Então, como usar gatilhos mentais de antecipação? Dentro de uma mesma mensagem, você pode ativar o gatilho mental de antecipação utilizando a técnica dos loops abertos, que eu já falei. Tem um parking interrupt e o loop aberto ele é o quê? Ele interrompe e deixa uma lacuna em aberto. Para isso basta simplesmente anunciar algo que vai ser revelado mais adiante naquela mensagem. Você pode implementar a técnica usando a chamada pista de tempo. Em vez de apenas dizer que algo acontecerá mais adiante, diga em quanto tempo isso vai acontecer.
Algo acontecerá adiante em 3 minutos. Algo acontecerá adiante amanhã. No caso de sequência de mensagem, o gatilho de antecipação funciona como um gancho que deixa a pessoa curiosa para receber o próximo conteúdo da sequência. Então a pessoa fica curiosa com esse loop aberto, criando pista, criando imaginação do que pode ocorrer no próximo capítulo. No funil de vendas popularizado por Jeff Walker, no FL, um loop aberto no final de um conteúdo de pensamento só é fechado no conteúdo seguinte, disponibilizado dias depois. Isso também é muito utilizado em sequências automáticas de e-mail, quando o autor antecipa algo que vai falar nos e-mails seguintes. E também você deve estar lembrando o post escrito, né? Vai estar utilizando o PS como headline do evento, segunda headline do evento. Gatilho mental da conversação. Iniciar uma conversa e disponibilizar maneiras de interação. Resposta esperada, continuidade da conversa iniciada. Então, você inicia uma conversa e disponibiliza maneiras de interação, comentários, perguntas, curtidas, compartilhamento. E a resposta esperada, a continuidade da conversa iniciada. Técnicas de marketing relacionadas, CTA, Call to Action. Respostas personalizadas, caixinha de comentários. Caixa de comentários. A maior parte das pessoas está mais interessada no que elas mesmas dizem do que no que as outras possam falar. Então essa conversação é muito importante em comentário, em aulas ao vivo. CTA também em comando de ação, uma resposta personalizada. Então, quando você abre a possibilidade de uma conversação, mostra que está disposto a escutar o seu público. Isso só era possível na venda pessoal, quando os bons vendedores atentavam-se em ouvir com cuidado os seus potenciais clientes. Com a internet, a possibilidade de conversar com seu público ficou praticamente ilimitada. Comentários, redes sociais, e-mails, fóruns, grupos, em todo lugar você pode ouvir a ser ouvido. Se você utilizar esse gatilho corretamente, sua audiência irá se interessar mais pelo seu conteúdo e irá prestar mais atenção na sua mensagem. Aumenta-se assim a conexão entre emissor e receptor da mensagem, o que tende a aumentar também as suas taxas de conversão. Como utilizar gatilhos mentais na conversação? Existem 3 passos para ativar o gatilho mental da conversação. Abra-se uma conversa, peça respostas, escute com atenção e responda. Aquilo que eu falei, né? Ações obrigatórias. Comentários, você vai lá e responde. Direct, você vai lá e responde. Pergunta, você vai lá e responde. Caixinha de perguntas, você vai lá e responde. Abra-se para conversar, disponibilize espaços para a sua audiência, converse com você, habilite comentários no site, nas suas postagens, nas redes sociais, formulários de contato. Então, tem comunidade no Telegram, habilita a possibilidade de comentar. Comentou, você responde. Você tira print e responde nos stories também. Então, faça vídeos ao vivo de perguntas e respostas. Interação tem gatilho mental da conversação. Você responde a pessoa ao vivo. Peça a resposta, utilize CTAs específicos. Se você quer receber comentários, peça especialmente por eles. Pode entrar que a live é show. Se quer resposta de um e-mail, peça isso também. Escute com atenção e responda. Uma boa conversa teria pelo menos 3 interações. Na primeira você pede pelo feedback. Na segunda sua audiência responde. Na terceira você demonstra que ouviu o que foi dito e deixa mais uma mensagem. A partir daí a conversa pode seguir ou se encerrar, que o efeito do gatilho já teria alcançado. Então a primeira é feedback. A segunda, responder a audiência. E a terceira, demonstrar que ouviu o que foi dito e deixa mais uma mensagem. Gatilho mental do desapego. Fazer a pessoa ter a sensação de comprar de você é mais importante para ela do que para você. Isso é um desapego com a tomada de ação.
Resposta esperada: aumento no interesse da compra. Técnica utilizada: Take Away Sale. Gatilho mental do desapego é a base da Sideways Sales Letter por Jeff Walker. Todo o objetivo dessa modelo de carta de vendas é dividido em 3 CPL e um vídeo de vendas. Gira em torno de mostrar para a audiência que é mais importante ela comprar a oferta do que você vender. Ou seja, a audiência tem que saber que é ela que tem que comprar e não você que tem que vender. Tá entendendo? É mais importante para ela comprar do que você vender. Quem está ganhando é ela e não eu. A audiência ela tem que entender isso. E isso é o gatilho do desapego. Quem está ganhando é o cara que está vendendo ou sou eu que estou comprando? Isso tem que ser claro. Isso é o exato oposto clássico do vendedor mala que fica insistindo, implorando e até incomodando o potencial cliente para fazer uma venda. Este gatilho mental parte do princípio que quanto mais você estiver apegado a esperar que sua pessoa tome uma ação, menos a pessoa vai agir conforme você deseja. Ou seja, quanto mais apegado tu tiver, menos ela vai agir. Porque ela quer ajudar ela, não quer ajudar você. E se desapegar de venda, ela vê que ela está se ajudando e não te ajudando. A razão pelo qual esse gatilho funciona é o nosso raciocínio subconsciente. Pensando que, se a oferta fosse mesmo boa, o vendedor não precisaria ficar implorando para fazer a venda. Correto? Correto. Então, como usar esse importante gatilho? Existe uma técnica de vendas baseada no desapego que é conhecida como Take Away Sale. Segundo essa técnica, você deve dar a entender em sua mensagem de venda que algo extraordinário para os outros é ordinário para você. Então, aquilo que a pessoa está aprendendo é extraordinário para ela, mas para mim já é fato. É preciso encontrar o meio termo, pois você não pode se mostrar completamente indiferente. É necessário ser percebido com um comprometimento, porém desapegado. Comprometido, mas desapegado da venda. O modelo de copo funciona bem para o gatilho do desapego. Se essa oferta não fizer sentido para você agora, tá tudo bem. É possível que você tenha uma chance de novo no futuro, no próximo abertura de carrinho, no próximo lançamento. Então, esse desapego ele é muito importante. Gatilho mental da história. Conta uma história. Resposta esperada: maior atenção, conexão e retenção das informações. Técnica utilizada: storytelling e loops abertos. Então, durante séculos, o conhecimento humano foi passado de geração em geração contando-se histórias, para que gere o que? Engajamento. Correto? Então, o loop aberto, ele é aquele que a gente usa no CPL. E o storytelling é aquilo que a gente usa nos conteúdos que nós fazemos. Correto? Correto. Esta é provavelmente a mais antiga forma de ensino e aprendizado dominada pelos seres humanos. História. Em um experimento utilizado pela Buffett, o mesmo conteúdo no blog da empresa foi apresentado de duas formas ao público, com história e sem história. A versão com história teve 300% a mais leituras e 520 a mais de tempo de visitante na página. Esse é só um pequeno exemplo do poder que o gatilho mental. Esse é só um exemplo que tem a ver com o poder que esse gatilho mental tem para aumentar o engajamento da sua persona com a sua mensagem. Beleza, deixa eu ver aqui. Então, utilizando esse gatilho, você será capaz de gerar mais engajamento com a sua audiência e ter mais atenção, conectar-se emocionalmente com mais facilidade, facilitar a memorização e incentivar a ação. Estudos sobre a storytelling mostram que uma informação transmitida em forma de dados ativa principalmente duas partes do cérebro, enquanto que a mesma informação contada em uma história ativa 8 partes do cérebro. Então, uma informação transmitida sem dados
ativa principalmente duas partes do cérebro, enquanto que a outra ativa outra. Então, ela aumenta o que? A similaridade. Praticamente, essas mesmas 8 partes são ativadas no cérebro de quem ouve e de quem conta a história, o que explica um pouco a maior conexão emocional gerada com esse gatilho. A técnica das técnicas, né? Gerar conexão emocional com a audiência. Como usar gatilhos mentais da história? A regra aqui é simples. A mensagem principal de seus conteúdos deve ser contada não como uma notícia, como uma série de dados e informações, mas sim como uma história. Então, o que você deve ter em mente? Entrar na live que eu já falei de Jornada de Herói, contando as melhores histórias para engajar multidões. Essa live está disponível no YouTube, você pode estar acessando ela. E eu falei das 6 características de uma boa história, a teoria do monomito e a estrutura básica de todas as histórias. Dei exemplos de filmes, citei partida, iniciação e retorno, e recomendo que você assista essa aula no YouTube, para estar aplicando esse gatilho mental da história. Gatilho mental da especificidade. Acrescenta dados e características específicas ao que você fala. Resposta esperada, aumento imediato da credibilidade. Storytelling, demonstração de ROI, uso de infográficos e estatísticas. Então, você demonstrando um ROI também já entrou, né? É o que? Um ganho específico daquele produto. Quando a pessoa mente, em regra, ela tende a ser evasiva. Já quando está contando a verdade ou lembrando de um fato, ela costuma apresentar detalhes bem específicos. Nosso cérebro tende a acreditar mais facilmente em histórias que contêm um bom número de detalhes e informações que apresentam dados, fatos e estatísticas que corroborem sua credibilidade. Nosso cérebro tende a acreditar mais facilmente em histórias do que um bom número de detalhes, informações, dados, fatos. É aquilo que eu já falei, tem a pessoa emocional e a pessoa racional. Se você está contando a história, você já pegou a pessoa emocional. A racional, você apresenta fatos e provas. E você também pega a racional. A gente compra com a emoção e justifica com a razão, né? Então, os dois são importantes. Como usar gatilho mental da especificidade? Para disparar esse gatilho mental, simplesmente acrescente detalhes e características específicas nos seus conteúdos. Ou seja, em vez de dizer, por exemplo, que o seu conteúdo genericamente promove emagrecimento, diga que emagreci 8 quilos e 500 gramas em 4 semanas. Seja específico. Em vez de eu dizer que esse curso é de marketing digital, eu falo, este curso é conteúdos estratégicos para lançamentos, com estratégias e técnicas que você vai aprender para ganhar 100k em 7 dias. Eu fui específico, que o lançamento de infoproduto. Você viu como que eu fui específico? Então, com criação de infoproduto e lançamento de infoproduto, conteúdos estratégicos para lançamento. Então, obviamente, todos os dados e características que você acrescenta aos seus conteúdos devem ser verdadeiros. Não pode ter conteúdo falso, senão você perde a credibilidade. Utilize esse gatilho mental sobre tudo em títulos, histórias, depoimentos e informações mensuráveis. Então, você utiliza esse gatilho em títulos, histórias, depoimentos, ele é muito bom e é específico. Gatilho mental da prova. Apresente uma boa prova para suas promessas. Quando você fala de 100k em 7 dias, você tem que ter uma prova. Aumento imediato da credibilidade. Depoimentos, citações, estudo de caso, foto do antes e depois, apresentação de estatísticas e pesquisa científica. Então, caso você não tenha muito depoimento e citação, você pode estar se utilizando da intimidação, do inimigo comum, que é a derrubação de mito, estudo de caso, foto de antes e depois e apresentação de estatísticas e pesquisa científica. Também gatilho de procedência do método. A função básica de uma carta de vendas e de outro tipo de copy pode ser resumido em 2 tipos. Prometer algo extraordinário para seu público
provar que tal promessa pode ser alcançada por meio da solução ofertada. Então, como é que eu vou alcançar essa promessa? Por meio de uma solução que eu estou ofertando. Gatilho da prova é utilizado justamente nesse segundo ponto. Depois que você conseguir prender a atenção da sua audiência com uma headline de promessa extraordinária e o engajamento por meio de uma história, você precisa provar que aquilo que você prometeu realmente pode ser alcançado. No marketing digital, a melhor forma de se fazer isso é por meio dos depoimentos. Esse testemunho, quando bem utilizado, pode até triplicar sua chance de conversão. Então você tem que ir lá na aula de depoimentos, como coletar depoimentos para o seu lançamento. Ela é uma aula muito importante para você estar adquirindo depoimentos e provas que gerem esse gatilho mental importantíssimo que qualquer lançamento deve ter ele. A gente compra com a emoção e justifica com a razão. E a razão ela é a prova. Em uma carta de vendas e outras copies similares, você deve utilizar esse gatilho de 3 maneiras. Provar que você mesmo consegue fazer o que está sendo prometido. Então, eu consigo fazer o que eu estou falando? Com certeza. Provar que outras pessoas, além de você, conseguem fazer o que está sendo prometido. Então, além de mim, outros conseguiram? Prova no destaque. Provar que você consegue ajudar outras pessoas a fazer o que está sendo prometido. Então, eu consigo ajudar as pessoas a fazer o que está sendo prometido? Sim, com as minhas técnicas, com as técnicas de copyright, com o que eu falei no livro Armas de Persuasão, como você persuadir a sua audiência. Eu falei de quantas técnicas? 21 técnicas tiradas de livro. Eu falei para você como fazer o storytelling, como produzir o storytelling, como fazer uma jornada de herói, como engajar seus vídeos, como editar um nugget, tá lá postado, como fazer um carrossel, como distribuir o conteúdo, tá lá postado, live 35, como você produzir um carrossel, por que o carrossel é importante, como quebrar a expectativa da audiência, como aplicar essa técnica, como aplicar outra técnica. Trouxe informações importantes de outros livros, não só de um autor, mas de vários. Eu não fiquei só preso a um autor. Eu trouxe outros autores, eu trouxe Cialdini, trouxe Jeff Walker, eu trouxe N autores. Então, quem entra aqui tem capacidade de fazer sim. Procure utilizar o depoimento de pessoas que sejam as mais parecidas possíveis com o seu público-alvo. Seu objetivo aqui é fazer com que a sua audiência pense se essas pessoas parecidas comigo conseguirão. E eu também consigo. E caso você consiga acumular muitos e outros depoimentos, você também conseguirá ativar esse conjunto, o gatilho da prova social. Se você é muito deprimente. Esse é o gatilho de prova, não é uma prova social. O gatilho de prova está relacionado à promessa. O de prova social, ele não está relacionado à promessa, não. Está diferenciando os dois gatilhos aqui. O prova social ele é o quê? Uma prova coletiva, enquanto o gatilho de prova ele é uma prova individual. Então, prova social, social, prova de credibilidade. Gatilho de prova. Então, eles são diferentes. Então, o gatilho mental da emoção. Entregar uma mensagem que desperte emoção. Reação esperada, aumento da atenção e da conexão, como consequentemente o aumento da tendência para ação. Técnica, storytelling, conexão emocional, cultura passiva, depoimento de expressão, sinestesia incomum. Então, todos esses aqui são técnicas para você estar utilizando a conexão emocional. Então, um dos maiores erros ao se elaborar uma mensagem de persuasão
é acreditar que as pessoas são convencidas por meio da lógica. Ou, na verdade, a gente compra com a emoção e justifica com a razão. Ela é mais uma justificativa e não, como diz um antigo adágio do marketing, as pessoas agem pela emoção e só justificam com a razão. Tudo que um publicitário quer é atenção seguida de ação. E as pessoas tendem a agir muito mais quando estão com a emoção aflorada. Logo, se a sua mensagem conseguir despertar emoção na sua audiência, seu trabalho de persuasão terá meio caminho andado. Então, se você ficar despertando a emoção da sua audiência, seu trabalho de persuasão terá meio caminho andado. Existem algumas emoções tão fortes que Sugerman as explicou em gatilhos separados. Ganância, medo e culpa. E eu falei delas em headlines. Pare imediatamente de fazer headlines. E eu expliquei o que é esses gatilhos. Ganância, medo e culpa. Então, o gatilho mental de emoção, ao produzir conteúdos persuasivos, procure não ser apenas lógico, frio e racional. Pelo contrário, faça com que sua mensagem seja primeiramente emocional e só depois lógica. Então, ela tem que ser, antes de lógica, emocional. Primeiro emocional, depois lógico. Geralmente, o gatilho mental da emoção deriva do gatilho da história. Mas você também pode ativá-lo utilizando depoimentos emotivos, elegendo um inimigo comum ou aplicando a técnica do futuro para cima. Então, um pouco eu falei, né? E a intimidação também, né? A intimidação também ela auxilia. Quando for trabalhar as emoções, prefira inicialmente aquelas que afastam a sua pessoa da dor e depois as que aproximam do prazer. Também já falei em copyright, técnicas que as pessoas fogem da dor e buscam prazer. Esses são dois sentimentos básicos que inconscientemente estão por trás de quase todas as decisões que tomamos. Gatilho mental do porquê. Apresentar uma justificativa lógica para um pedido. Aumento das chances de um pedido ser aceito. Então você justifica a lógica de um pedido e aumenta a chance do pedido ser aceito. CTA. Então, justifique com a lógica, pois se eu complementar o gatilho da emoção no adágio, as pessoas agem pela emoção e justificam com a razão. Embora não seja apresentado como uma das 6 armas da persuasão, o gatilho mental do porquê também é abordado por Robert Cialdini no seu famoso livro. Logo nas primeiras páginas, Cialdini relata um experimento que comparou 3 pedidos feitos para furar a fila de uma copiadora. 1. Desculpe, eu tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox? Desculpe, eu tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox? Eu tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox porque estou com pressa? Desculpe, eu tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox porque eu tenho que fazer cópias? Então, esse gatilho mental ele é muito importante. No primeiro pedido, 60% das pessoas deixaram que a pessoa que fez o pedido furasse a fila. No segundo, simplesmente acrescentando o gatilho mental do porquê a taxa de sucesso subiu para 94. Tenho 5 passos, 5 páginas. Posso usar a máquina Xerox porque estou com pressa. No terceiro pedido, utilizando um porquê ainda mais fraco, todo mundo estava na fila para fazer cópias. A taxa de sucesso quase igual a 93%. A conclusão é que não importa se o seu porquê é forte ou fraco. Acrescentando motivo a um pedido, aumenta drasticamente a chance dele ser atendido. Segundo Cialdini, as pessoas gostam de ter razões para os que elas fazem. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ter uma razão. Esse é o gatilho mental do porquê. Estou fazendo essa live, qual é a razão? Conhecimento, conteúdo gratuito, aquecimento de audiência. Por quê? Para o meu produto. Então, esse é o gatilho mental do porquê. Ao elaborar, entregando conteúdo de valor para a audiência sem esperar nada em troca. Que gatilho mental que é esse?
Desapego, né? Então, ao elaborar os seus conteúdos, sobretudo aqueles que pedem para as pessoas fazerem alguma coisa, sempre inclui um motivo para o que está pedindo. Isso também vai para justificar o uso dos gatilhos mentais. Por que você está pedindo determinada ação? Por que você está dando um desconto ou flexibilizando a forma de pagamento? Por que o seu produto é escasso? Porque a escassez ela é um gatilho mental muito importante, junto com a urgência. Por que você está contando a história? Para engajar ainda mais as pessoas. Porque você está enviando e-mail para alertar de que vai ter conteúdo. Então, se não houver uma explicação, são grandes as chances de sua audiência desconfiar do que está sentindo. Gatilho mental da simplicidade. Demonstrar que algo é simples. Aumento no interesse de fazer aquele algo. Ensinar sem ensinar, bullet points, metáforas e analogias. Estou ensinando sem ensinar, aquele tal do insight sem ensinar. E as 3 formas de entregar conteúdo dos americanos. Né? Quando nosso cérebro se vê tendo que decidir entre 2 formas de realizar uma tarefa, a tendência é que ele escolha a mais simples. É o gatilho mental da simplicidade. Algo simples ganha de algo mais difícil. Como nos demais gatilhos, essa é uma característica evolutiva do cérebro humano para tomar um atalho e economizar energia. Boa! Aula de gatilho mentais excelente. Para ativar esse gatilho, procure transmitir sua mensagem de maneira mais simples possível. Se preciso, quebre a mensagem em partes para simplificar suas explicações. Então, como utilizar o gatilho mental da simplicidade? Nas suas mensagens, sempre prefiro utilizar a linguagem formal, com vocabulário próximo ao da sua persona. De preferência, a ordem direta, sujeito, verbo e predicado. Quando tiver que explicar algo, utilize passo a passo, listas, metáforas, analogias, para simplificar a explanação. O que é isso? Mensagem muito difícil, aqui que eu falei, linguagem corporativa, você tem que estar fugindo dela. O mesmo vale para você for elaborar seu site, seus produtos e toda a comunicação. Procure ser o mais simples possível, para não afastar o seu público com complexidade desnecessária. E linguagem corporativa. Linguagem corporativa, eu já falei que aniquila o seu lançamento nas perguntas preciosas de um lançamento. Gatilho mental da curiosidade. Despertar a curiosidade da audiência. Já falei as perguntas mais preciosas de um lançamento. Aumento da atenção. Headline com promessas extraordinárias, loops abertos, interrupção de padrão. É assim que a gente aumenta a curiosidade da audiência. Uma headline boa, como essa que eu falei, qual que é a headline dessa live? Converta a audiência a fazer o que você quiser. O que? Com gatilhos mentais. Então, beleza, cara. Pode deixar seu comentário na live e entra na comunidade gratuita. Então, headline com promessas extraordinárias. Conforme explicado no gatilho mental da antecipação, nosso cérebro tende a preencher lacunas de informação entre o que já sabemos e o que queremos saber sobre determinado assunto. A ciência tem até um nome para isso, teoria do intervalo de informação. Se você conseguir gerar curiosidade na sua audiência de outra forma, que não utilize o gatilho da antecipação, acrescentará um ingrediente para aumentar a atenção ao que você fala. Além disso, quando temos uma curiosidade saciada, alguma área do cérebro relacionada ao prazer são ativadas. Ou seja, saciar a curiosidade é um prazer. E isso aumenta ainda mais o quê? A sensação de reciprocidade. Diversos estudos já mostraram que quando entramos em um estado de satisfação ou prazer, tendemos a comprar mais. Então, se a pessoa se sente prazerosa na aula, ela vai saciando sua curiosidade e vai tendo mais chances de compra. Como usar esse gatilho mental de curiosidade? A maneira mais fácil de despertar a curiosidade de sua audiência é fornecendo informações incompletas. É por isso que no modelo de entrega dos americanos a gente dá insight, não ensina. Insight e não ensina. E quando entrega incompleto. Isso porque pode ser feito na mensagem como no contexto em que ela é veiculada.
Por exemplo, um objeto estranho no cenário, uma imagem nada a ver com o texto, uma roupa com algum detalhe esquisito. Então, levanta polêmicas, passar informações que fogem ao senso comum, interromper padrões. Aquela técnica que eu falei, parte e interrupte. Tudo isso também desperta a curiosidade das pessoas. Utilize também palavras que deixam as pessoas curiosas, como segredo, truque, conhecimento, desconhecido. Qual que é o segredo de um lançamento? O que tem por detrás de um lançamento de sucesso? Qual que é o segredo mais profundo de um lançamento? Quais as perguntas preciosas que você deve se fazer antes de começar o lançamento? Então, você vê que tem um segredo, tem um truque. E esse truque desperta a curiosidade da pessoa ao que assistir sua live. Então, na aula para imediatamente de fazer headlines, eu expliquei bastante como que desperta a curiosidade contigo. Caso você ainda não tenha assistido essa aula para imediatamente de fazer headlines, hoje você pode estar entrando no YouTube e assistindo ela. Lembre-se, contudo, de que a curiosidade precisa ser saciada durante sua mensagem. Caso contrário, o efeito será oposto ao desejado. Quando abrir a curiosidade, sacie. Não confunda com o loop aberto. Interrupção de padrão. Você tem que saciar a curiosidade. Ou então deixar uma janela aberta para saciar posteriormente. Tem que ser saciada na hora. Gatilho mental da novidade. Fazer algo ser percebido como novo. Aumenta o interesse no que é novo. O que é isso? Versionamento de produto. Você já parou para pensar como algumas indústrias estão sempre apresentando seus conteúdos com algo novo? Automóveis mudam todo ano, smartphones ganham novas funcionalidades a cada temporada. A moda altera as roupas a cada estação. Já viu, né? Estação de verão, estação de outono, estação de inverno. Então são coisas novas. Isso não acontece apenas por conta do avanço tecnológico, mas sim porque essas indústrias sabem de uma coisa: o novo vende e o velho ficou para trás. De acordo com a psicologia, isso acontece pelo fato de nosso cérebro liberar dopamina e aumentar nossa sensação de prazer. E como expliquei no gatilho mental da curiosidade, quando entramos em um estado de satisfação e prazer, tendemos a comprar mais. E como é que eu utilizo esse gatilho de novidade? A maneira mais simples de utilizar ele é versionar os produtos. Quando você perceber uma estabilização ou queda nas vendas, procure reformar o seu produto, fazendo melhorias para a apresentação com uma nova versão. Eu estou com um produto otimizado de vendas. Aí, passou-se um ano, eu tenho que mudar ele. Então, eu falo otimizar de vendas 3.0, com novos conteúdos personalizados. Então, você pode incluir, dar desconto, dar um novo nome ao produto, mudar a sua comunicação, para que tudo seja visto como algo novo. Outra forma é não deixar o seu produto à venda o tempo inteiro, lançando apenas de 3 ou 4 vezes por ano. Também é uma escassez relacionada à novidade. Assim, cada lançamento torna-se uma novidade, ao menos para a parte do seu público. Gatilho mental da comparação. Comparar 2 ou mais elementos. Despertar a percepção para algo que não poderia ser percebido isoladamente. O que é algo que não podia ser percebido isoladamente? Técnica, ancoragem de preço, tabela de preço, review comparativos e constatação de ROI. Como você decide se algo é bom ou ruim? Em regra, conscientemente ou não, você compara esse algo com outra coisa. Ao fazer uma oferta, você tem 2 opções. A primeira é deixar o seu público a compare com o que ele quiser. Segunda é direcionar essa comparação apresentando um referencial com o qual ele pode comparar. No livro Previsivelmente Irracional, Dan Ariely relata o experimento utilizado para aumentar as vendas de um televisor com gatilho mental da comparação. Simplesmente coloca um televisor mais caro ao lado da TV, que era o foco, aumentou drasticamente a quantidade de vendas dessa. A TV que antes os consumidores achavam
o cara passou a ser percebida como barato só por ter sido colocada ao lado do televisor. Mas, cara, ainda, a Ariel afirma que nos temos um medidor de volume interno, que nos diga o quanto valem as coisas. Então, e quando encontramos coisas relativamente incomparáveis, as nossas experiências passadas podemos ter nossa avaliação mais facilmente controlada pelo marketing. Então, essa comparação é extremamente importante. Como é que eu utilizo essa comparação? Como não é ideal ficar comparando seus produtos com os de concorrente, você apresenta uma tabela de preço com duas versões do seu produto. Uma que seja o seu foco de vendas e outra mais cara. Então, outra maneira é você tirar a ancoragem de preço. Uma das técnicas que eu já falei na aula anterior. Para isso, mencione em conteúdos de pré-lançamento ou no meio da carta de vendas, um preço mais alto do que será efetivamente cobrado, dando desconto posteriormente para quem está presente no CPL. Depois, construa um valor que justifique esse alto valor, que pode ter 10 vezes maior do que o verdadeiro. E você fala que vai ser 10 mil, depois dá um desconto de 9, vendendo por 997. Ela vê demais fazer isso no marketing digital. Por fim, revele o seu verdadeiro preço desde que a audiência tenha uma sensação de desconto, ao comparar o preço final ao valor antes mencionado. Então, a comparação não se restringe apenas a preço. Você pode comparar características, benefícios e até mesmo a situação da sua pessoa antes e depois de adquirir a oferta. Essa comparação ela não é só de preço. Você pode estar demonstrando ROI e comparando benefícios, características. Não, o meu tem esse benefício, o do cara não tem. Essa comparação é muito importante. Gatilho mental da ganância. Fazer uma oferta parecer uma barganha. Despertar a vontade exagerada de adquirir a barganha oferecida. Ancoragem de preço, descontos, demonstração de ROI, retorno do rei, concursos e competições. Ganância não é um dos belos sentimentos humanos, mas ela existe. E é um sentimento que precisa ser considerado quando você elabora a comunicação. De acordo, a ganância é um gatilho que você ativa quando constrói para o seu potencial cliente um valor muito maior do que o preço a ser pago. Então, você libera a ganância o quê? Demonstrando o valor do que o preço que ele vai pagar. A pessoa fica gananciosa. Fala, não, é 10 mil, mas você paga 1.000. O autor afirma que vezes compramos coisas das quais não precisamos simplesmente por acharmos que estamos diante de uma barganha. Se você acha a ganância um sentimento ruim a ponto de não ser trabalhado, substitua pela competitividade. Então, se você acha a ganância um sentimento ruim a ponto de não ser trabalhado, substitua pela competitividade. Elabore um concurso, uma disputa ou qualquer tipo de competição entre as pessoas da sua audiência. Caso elas se enganem, estarão motivadas a agir pelo desejo de obter os primeiros lugares. Então, isso é muito importante. Como é que eu utilizo esse gatilho? A melhor maneira de utilizar o gatilho mental da ganância é construindo para a oferta um valor muito maior do que o preço que está sendo cobrado. Se eu estou cobrando 1.000, o que eu faço na construção da ganância? Uma coragem de preço, com pelo menos 3.000. Bons copyright afirmam que o ideal é que o valor percebido seja 10 vezes superior ao preço final. Se é 1.000 vezes 10, dá 10 mil. Então, um bom copyright sabe que essa ancoragem ela tem que ser uma ancoragem verídica mesmo. Você cobra 10 mil e chega oferecendo 1.000. E se eu estou cobrando 1.000, vou ter que vender por 97. Então, se você for dar desconto, precisa ter o cuidado de não reduzir sua credibilidade, junto com o preço. Sugere que você sempre tenha um porquê para o desconto. Você sempre tem um porquê. Tipo, compre agora, as vagas estão acabando, por isso está desse preço. E o gatilho mental mesmo. E eu também já expliquei como usar isso em headline. Não perca a aula de headline. Quem perdeu vai lá e assiste. Fazer o prospecto ter medo de perder uma oferta.
E também ela está presente nos stories, né? Como aumentar as visualizações dos seus stories com a estratégia de saque programado. O Demix Autos Stories. Estou perdendo a oportunidade. O que é isso? Medo. Diminuição do tempo de tomada da decisão com aumento da tendência de compra. Períodos limitados de crescimento, quantidade limitada de vagas, bônus de estratégia limitada, relação entre dor e prazer. O medo também não é outro sentimento bonito de ser trabalhado. Mas a verdade é que os seres humanos agem muitas vezes com base nele. Né? Ele não é muito bonito de ser trabalhado, mas tem que trabalhar ele, né? Ele é um importante gatilho mental. Quando você está na selva, de noite, e aparece um barulho, o que você pensa? Você tem medo. Pode ser o que? Um bicho. De coma, sei. O medo também não é um sentimento bonito. É curioso, muitas vezes, não darmos muita atenção a uma oferta. Até que nós vemos diante do medo de perder. Então a gente não dá valor na oferta, se a oferta estiver aberta. A oferta está sempre aberta. E quando você está trabalhando nos stories e faz o Demix Autos Stories, que é a sensação de perda de uma chance, a pessoa sente medo de perder. O que ela faz? Em meio à escassez e à ganância, ela compra. Então, de acordo com os especialistas, o nosso motivador é o medo da dor, mas até do que o desejo pelo prazer. O medo da dor é mais poderoso que o desejo do prazer. Então, sempre for trabalhar, trabalhe mais no medo. Para utilizar o gatilho mental do medo, você precisa ter identificado os medos, frustrações e ansiedades da sua persona. Se você fez corretamente, com caixinha de perguntas, deve lembrar que sétima e última pergunta incluía justamente a identificação de medos, frustrações e ansiedades. Como usar gatilhos mentais de medo? O primeiro passo aqui é você identificar os medos, frustrações e ansiedades da sua pessoa. Qual que é o medo que ela tem? Qual que é a frustração? Qual que é a ansiedade? Ela tem ansiedade? Então, depois de você elaborar esse texto sozinho, você pode fazer um potencial cliente temer perder a sua oferta e continuar tendo, enfrentar esses medos, frustrações e ausências. Outra forma mais simples de ativar o gatilho do medo é utilizar a escassez em suas ofertas. Como? Já vai acabar a oferta e você não vai ter mais oportunidade esse ano. Isso aí é o medo de perder a oferta, aliado à urgência. Como? Amanhã vai acabar. Hoje vai acabar. É um gatilho mental da culpa. Mostrar o medo de a sua audiência se livrar do sentimento de culpa. Aquisição do meio ofertado. Técnica. Amostra grátis, conteúdo gratuito, reciprocidade e storytelling. Ou conteúdo histórico. Gatilho mental da culpa. Então, quase todas as pessoas carregam um sentimento de culpa. Culpa por não dar a atenção devida a um familiar. Culpa por não ter quebrado a promessa. Culpa por perder um evento importante. Nossa, eu larguei aquele cara para trás. Nossa, a culpa foi minha, eu larguei ele para trás. Ele está lá para trás, está numa situação ruim. Se você conseguir demonstrar que a sua oferta é uma maneira de o seu público se livrar de um sentimento desse tipo, sua chance de vender aumenta consideravelmente. Então, a sua oferta é uma maneira de o seu público se livrar do sentimento desse tipo. Ou vender aumenta a chance. Associar muito o gatilho mental da culpa ao da reciprocidade quando recebemos algo muitas vezes e gratuitamente, mas não retribuímos, acabamos nos sentindo culpados. Então, esse gatilho mental da culpa e da reciprocidade, nós não retribuímos, acabamos nos sentindo culpados. Como é que eu utilizo esse gatilho? Caso você identifique algum sentimento de culpa muito presente nas pessoas do seu público-alvo, faça com que sua oferta seja um meio para que elas se livrem dessa sensação. Associe isso ao oferecimento de amostra grátis, conteúdos gratuitos e principalmente muita atenção de sua parte. Assim, quando você pedir algo em troca, a sua audiência pode se sentir culpada e não retribuir. Então, na hora que você pedir alguma coisa em troca, ela fala, não, estou me sentindo culpado. Isso aí faz a pessoa retribuir. O cara entregou bastante conteúdo,
bastante amortagante e eu não retribuí isso. Estou me sentindo culpado, vou comprar dele. Esse sentimento é muito bom de utilizar. Então, gatilho mental da certeza de satisfação. Certeza de satisfação. Assumir o risco e garantir a satisfação do seu cliente. Perda do medo e aumento da confiança na aquisição. Então, assumir o risco e garantir a satisfação do cliente. Perder o medo e aumentar a confiança na aquisição. Garantias. Então, é a famosa garantia de 7, 14 e de 30 dias. Basta você oferecer as tradicionais garantias de reembolso. Você tem que demonstrar absoluta convicção de seu cliente ficará satisfeito ao adquirir o produto. Então, uma garantia comum, um exemplo. Assine nosso catálogo de desconto por 2 anos. Se você ficar insatisfeito e não comprar nada do catálogo, nós devolvemos seu dinheiro, equivalente ao período restante da sua assinatura. Depois, a garantia foi alterada com a certeza da insatisfação. Assine nosso catálogo de desconto por 2 anos. Se nesse período você não comprar nada do catálogo, nós não apenas devolveremos todo o seu dinheiro, como pagaremos juros e correção monetária de todo o período. Que insatisfação. Então, esse gatilho mental de satisfação está muito presente nas pessoas. Esse último gatilho deve ser utilizado ao final de sua mensagem de vendas, em adição à tradicional garantia de reembolso em caso de satisfação. Ou seja, primeiro você dá a garantia condicional de devolução do valor pago dentro do certo período de tempo, 7, 14 ou 30 dias. Depois você aplica a certeza de satisfação, que é anunciar que está sendo tão convicto que a sua oferta cumpre o que promete, que dará uma segunda garantia. A segunda garantia ela é condicionada à utilização do produto. Você pode prometer que sua solução não entrega o que promete, você devolve o dinheiro investido e ainda dá algo a mais. Então, nesse tipo de garantia condicional, o cliente precisa mostrar que utilizou a solução conforme indicado, porém não obteve os resultados prometidos. O truque para a garantia gera conversão e fazer o cliente sentir que você está assumindo todos os riscos. Quanto melhor for a garantia nesse sentido, melhor tende a ser a sua conversão. Assim como na aula anterior. Então, o que você deve ter em mente? Que as teclas são justificadas pelos gatilhos. Cada tecla desperta um gatilho. E esse gatilho gera um comportamento. Por isso que é importante nós estarmos falando de gatilho e de eu trazer esse conteúdo para vocês hoje. As teclas se pautam em gatilhos. E os gatilhos que são fundamentais na hora da venda de seu produto ou oferta dele. Tenham um bom dia, até a próxima live. Na nossa próxima live nós vamos tratar de Clubhouse, um importante tema que é o Clubhouse. Selecione os melhores, que é o quê? Que é uma área específica só para amigos que tem interesse em crescer conosco. Esteja presente na live 37. E essa live acaba agora, às 2 horas. E até a próxima live. Tenha um bom dia e um ótimo estudo.